Alex Viola, sou estudante aqui da Faculdade de Medicina. Também, atualmente, coordeno as atividades de um pequeno agrupamento juvenil, que é o Clube de Pensadores Universitários, uma organização recentemente criada por estudantes universitários com o objetivo, claro, de organizar mais fóruns de debates como estes. Então, eu acho realmente bastante interessante continuarmos a debater sobre o associativismo juvenil. Aliás, porque o próprio Clube de Pensadores já no mês passado organizou um fórum como este, em que debatemos o associativismo universitário e seu impacto na vida das academias moçambicanas. Mas o que eu quero aqui, indo ao ponto, o que eu quero aqui dizer é que quero dar a minha opinião em relação a esta questão. Por quê? Eu penso que o estudante universitário tem que ter um outro papel a nível da sociedade moçambicana. Um papel mais interventivo, um papel exatamente na bitola daquilo que a própria sociedade moçambicana espera de um estudante universitário. Um estudante que sabe e domina minimamente os dossiês deste país. Um estudante que sabe se colocar sobre os vários temas básicos deste país. Por exemplo, eu vou perguntar uma coisa. Quando é que o estudante reuniu-se para debater da última vez? Esse é um dos poucos fóruns que temos. Por quê? O estudante tem que conversar mais. O estudante tem que debater, tem que trocar ideias. O estudante tem que ter uma opinião clara. Eu fico muito triste que apareçam muitos estudantes na imprensa a reclamar sobre certos assuntos na imprensa, enquanto têm as suas próprias associações universitárias. Por que isto? Afinal, essas associações para que servem? Então, é mais ou menos isto que eu quero aqui lançar um desafio aos estudantes que aqui estão, de modo tal para que eles possam ter um papel cada vez mais significativo na própria sociedade, para que os estudantes possam conversar, possam pensar. O estudante tem que ler jornais todos os dias. Tem que ler jornais, tem que se informar. Sou a Márcia Diniz, sou estudante aqui da Faculdade de Medicina, estou a fazer segundo ano. Eu só queria discordar com o que um colega disse, ao dizer que se o Mano Azagaia entrar numa associação, ou que ela devia deixar de desempenhar o seu papel, defender os seus valores. Eu discordo completamente com isso, porque eu acho que a sociedade está a precisar de jovens com atitude. Jovens com atitude, jovens destemidos, que não temem. Acredito que em todas as associações, eu até agora, eu já votei no presidente da EU, mas eu não senti absolutamente nada como estudante que me favorecesse. Tem jovens temidos, têm medo de fazer greves, acho que tem razões de fazer isso, porque também a reação do outro lado é um bocado agressiva por vezes, então temos que ter um certo medo. Mas o que nós estamos a precisar é de jovens com atitude, porque a mudança começa a partir de cada um de nós. Cada um de nós tem que mudar e depois criar a tal associação de jovens que pensam, destemidos, com liberdade de expressão. Eu não vou falar nada de teorias, porque não conheço nada de artigos, e eu acredito que não precisa ter nada escrito, nada teorizado para nós mudarmos. Tem que ser a partir de cada um de nós associarmos-nos e fazer a mudança. Não precisa nada de ter artigo no par para um jovem, para nós divulgarmos. Eu acredito. Abaixo! Abaixo aqueles que não compreendem porque é ciência! Abaixo! Viva a ciência! Viva! Viva! Oie, oie! Estudante, oie! Oie, oie! Estudante, oie! Oie, oie! Indo assim direto para responder as perguntas, sobre a questão da associação, bem, eu posso juntar-me a uma associação e conciliar isso com a minha atividade artística. Embora, se eu for a fazer isso, de certeza que estarei comprometido até certo ponto com os objetivos dessa associação e terei que cuidar
né? Naturalmente, para que não choque muito com a minha mensagem. Então, é uma questão um pouco caricata, mas é dizer que eu recebi um convite do Parlamento Jovem, não é? Ao qual eu acedi, que era para se criar um Parlamento Jovem que estivesse desligado de qualquer princípio político, em que os jovens pudessem discutir questões de jovens, não é? Para jovens. O que é participar na sociedade? Alguém fez-me essa pergunta? Ou como é que é participar numa sociedade? Bem, nós já fazemos parte desta sociedade. O que a gente precisa deixar de fazer é vegetar, não é? E o que significa isto? Estarmos sujeitos simplesmente às correntes da sociedade e não impormos aquilo que é o nosso desejo, o nosso pensamento. Como é que nós vamos impor aquilo que é o nosso desejo, o nosso pensamento? Aí é que é preciso, aí é que entra a ação. Existem várias maneiras de agir. Eu vou para a maneira mais radical, para começar. Quando nós não concordamos, por exemplo, com uma posição tomada pelo governo, vamos lá, que mexe diretamente com as nossas vidas, nós podemos nos organizar pacificamente e nos manifestarmos contra. Está previsto na Constituição a liberdade de associação e não é crime. E já agora, para nós fazermos uma marcha, para nós fazermos uma manifestação pacífica, não temos que pedir autorização a ninguém. Porque aconteceu um caso muito triste dos antigos combatentes que foram violentados pela polícia, foram presos porque estavam a exigir melhores condições, ou pelo menos que o governo cumprisse com aquilo que prometeu. E alegou-se que eles não avisaram, que iam, portanto, fazer essa marcha. Desde o momento que seja pacífico, nós podemos fazer o que quisermos. Esta é uma maneira de agir. Abaixa o carapau! Abaixa o carapau! Abaixa o carapau! Abaixa o carapau! Viva o estudante! Outra maneira de agir é naturalmente quando se criam as associações, não é? Por exemplo, o jovem ali falou de uma coisa muito interessante, que é uma associação que existe, que é para divulgar o que é o exame de admissão. Já agora vou falar quando estava a fazer geologia, criou-se um grupo que era um grupo de divulgação do curso. Portanto, muita gente não percebia o que é geologia e era um grupo que tinha a missão de ir às escolas pré-universitárias para explicar o que é geologia, para despertar interesse. As iniciativas podem surgir de qualquer lado, não temos que esperar ninguém, não é? Se nós temos uma ideia, se existem 4, 5 pessoas que pensam da mesma maneira, podem juntar-se e fazer coisas concretas. Pode começar no bairro. Nós podemos nos juntar e varrermos a nossa rua. Isto é ação, isto é participar na sociedade, não é? Então, não fiquem, não olhem para a frase participar na sociedade como se fosse uma coisa muito grande. Não, nós temos que começar com as coisas pequenas. É a partir das coisas pequenas que surgem as coisas grandes. Vamos travar a chapa. Um outro jovem disse que por que o Azagaia só fala mal, não fala bem, não. Eu tenho duas respostas. A primeira resposta é o que eu sinto, que um músico, um artista, não faz música
não faz arte de modo programado, seguindo algum preceito, alguma ordem, ou algo que está na moda, ou algo que está em voga. A música que eu faço é uma música que reflete o meu sentimento. É uma expressão minha. Eu tento, no máximo, manter-me fiel a mim mesmo. No dia que eu estiver-me a sentir muito feliz e quiser falar das coisas boas, eu vou falar. Não tenho qualquer compromisso com a negatividade. Até sou uma pessoa muito positiva. Gosto de viver, gosto de sorrir, gosto de amar. Mas existem barreiras para isso acontecer e eu tento quebrá-las. E é neste processo de quebrar que muitos dizem que eu só falo mal. Este problema da juventude é um problema complexo. Muitas vezes nós somos jovens e velhos de espírito. Eu queria dizer o seguinte, eu fixei muitas coisas que os colegas disseram, mas eu fixei aquilo que aquela rapariga disse. A mudança começa em nós. E todo o movimento associativo depende de uma espécie de fé, uma espécie de crença interna. E nós temos vícios, por exemplo, naquilo que são, deixem-me dar um exemplo, os partidos políticos. Uma parte dos partidos políticos nasce para arranjar dinheiro do Estado. Não vive das cotas dos seus membros. Vive à espera que chegue o momento eleitoral para ter dinheiro. Não tem uma vida própria, autónoma, diária, mensal, anual, não é isso? Tirando alguns pequenos casos. Mas se nós formos ver o movimento religioso, é simplesmente fantástico saber que quase todos os dias há uma nova pequena igreja que nasce aí num pequeno bairro. É simplesmente espantoso, ninguém ainda fez esse estudo sobre a quantidade de pequenas capelas, pequenas igrejas que vão nascendo pela fé e pelo coletivo de pessoas que se juntam, não é isso? E tudo depende da nossa alma, da nossa honestidade, desta coisa dentro de nós, fisicamente não está dentro de nós, espiritualmente está dentro de nós, da nossa capacidade de nos juntarmos, independentemente do dinheiro. Porque a vida que nós temos hoje é profundamente mercantilizada. E nós muitas vezes só fazemos se houver dinheiro, não é isso? Eu não tenho capacidade de responder a todas essas questões que estão a ser colocadas, mas penso que nós podemos multiplicar a nossa intervenção social. A intervenção social é também, para pegar num colega de informática que estava aí, também através da blogosfera. Os colegas que são estudantes, professores nas universidades, devem saber explorar a intervenção social pelos blogs na internet. E poucos de nós estamos a fazer isso num país que tem cerca de 200 blogs moçambicanos, aproximadamente. Nós temos que atingir centenas de blogs. E em todo o mundo hoje, a blogosfera é um autêntico instrumento social de luta. Em todo o mundo. Eu espero que o Edson um dia tenha o seu blog, para além. O Edson não chama de Zagaia, mas ele é Edson da Luz. Pai de uma linda menina há poucos dias. Não sei se sabem disso, não é? Eu sou pai. Então, tenho um blog para discussão. O culto da diversidade. A busca da diferença e o respeito dessa diferença. Mas também um trabalho árduo, associativo, seja ao nível da nossa EO, seja ao nível do que for, é uma coisa fundamental. A capacidade de, honestamente, juntar os nossos esforços e pressionar. Estudantes unidos jamais serão vencidos. 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 A pressão, no bom sentido, não é isso? A pressão social no bom sentido. A pressão social para obtermos uma vida mais solidária, mais firme, mais avançada. São algumas ideias. Segundo ponto,
Há um estudante que colocou um problema complexo, que é o problema da forma como nós socialmente etiquetamos os outros. Não é isso? Etiquetar significa colar uma etiqueta. E aquela etiqueta fica colada lá em nós para sempre. Muitas das nossas mulheres na terceira idade sofrem no nosso país de forma desalmada, porque são etiquetadas como feiticeiras. Bem mais difícil é etiquetar o homem de feiticeiro. As mulheres, desgraçadamente, são feiticeiras. Como dizia alguém, de uma forma terrivelmente magoante, da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, outro dia, comigo na STV, quando lhe perguntaram, mas então por que é que as mulheres são feiticeiras? A gente já nasce a saber assim, que elas são feiticeiras. Tem lá aquela substância de feitiço dentro delas, está a ver? E isso é falso. Eu sei, porque estou a estudar isso, de centenas de mulheres moçambicanas que sofrem toda a vida porque são etiquetadas de feiticeiro. Tal como a gente pode etiquetar outros. O Zagaia é um malandro, só diz mal, não sei história. Muito obrigado. Gringo é só uma forma de ser.